Começando agora mais uma edição do Projeto Motor Responde, o espaço onde a gente tira suas dúvidas e responde as suas perguntas sobre Fórmula 1 e automobilismo de uma forma geral. Então, vamos lá. O Diego Basílio faz uma pergunta bem direta e objetiva. Por que não tem mais corridas na África? Ô Diego, você fez uma pergunta até mais abrangente, né, falando corridas de uma forma geral, mas na resposta eu vou focar mais em Fórmula 1, porque outras categorias até têm o continente africano nas suas rotas, em seus calendários. Para quem não sabe, né, trazendo aqui uma retrospectiva, a Fórmula 1, desde que estabeleceu o seu campeonato mundial em 1950, ela já realizou corridas em 2 países do continente africano. Marrocos, em 1958, e a África do Sul. Né? O GP da África do Sul ficou no calendário por muito mais tempo, por algumas décadas, e teve a sua última edição em 1993, no circuito de Kyalami, que é perto de Joanesburgo. Depois disso, né, nos anos seguintes, até meados dos anos 2000, o mesmo circuito de Kyalami chegou a receber alguns testes oficiais da categoria, mas depois nenhuma atividade foi realizada oficialmente da Fórmula 1 no território africano. Mas para a gente entender o porquê, a gente precisa lembrar que para uma prova de Fórmula 1 ser viável, é preciso ter duas coisas. Primeiro, dinheiro, né? Precisa ter muito dinheiro para se criar toda a estrutura do evento, para você pagar as taxas para a Fórmula 1, né? A taxa de direito de GP, que é sempre caríssima, né? E nem sempre é fácil viabilizar esse tipo de coisa. E segundo, o que é necessário para ter uma prova é uma estrutura, ter uma pista que seja condizente com os pré-requisitos da Fórmula 1. E aí que mora também um problema, porque neste momento a África não tem nenhuma pista que seja de grau 1 da FIA, né? A FIA ela gradua os circuitos ao redor do mundo de acordo com o porte de cada pista, e para receber a Fórmula 1 é preciso ter o grau 1, e nenhuma pista africana tem isso. A gente já explicou esse assunto em um outro vídeo aqui do canal, a gente vai deixar o card aqui para vocês verem e entenderem um pouco melhor. Nesse momento, a África tem apenas pistas de grau 2, que são Marrakech, no Marrocos, e o mesmo circuito de Kyalami, ou seja, são pistas que podem receber categorias de destaque, mas para ter a Fórmula 1 é preciso fazer algumas obras de adequação, né, dar uma mexida na estrutura da pista, o que também deixa o plano um pouco mais caro. Uma coisa que tem países que fazem, né, que querem receber a Fórmula 1, mas que não possuem uma pista, é viabilizar um circuito de rua. Mas no território africano isso ainda não foi viável. A Fórmula 1 por muitos anos, ainda algumas décadas atrás, se falou muito de que ela queria realizar uma corrida nas ruas da cidade do Cabo, na África do Sul, desde a época do Bernie Eccleston, mas também não saiu do papel, o evento não foi economicamente viável, né? De qualquer maneira, a Fórmula 1 já traçou como uma meta para os próximos 5 anos voltar a ter uma etapa no continente africano. Inclusive o Stefano Domenicali, que é o diretor executivo da Fórmula 1, traçou 2023 como uma meta, né, para tentar trazer uma prova ali no continente. E o que mais se fala, pelo menos nos rumores no atual momento, é de que seria em Kyalami, né? Que a pista precisaria passar por reformas, ela já vem se adequando bastante nos últimos anos, né? Desde a década passada, quando ela trocou de proprietário, e foi esse proprietário que fez as obras que proporcionaram que a pista tivesse o grau 2, porque antes nem isso tinha. Então se fala muito em um retorno da África do Sul ao calendário. E de qualquer maneira, né, como você perguntou sobre corridas de uma forma geral, existem categorias que já têm provas, que realizaram provas no continente africano, como foi o caso, por exemplo, da Fórmula E, né? A Fórmula E que realizou 4 provas neste circuito de Marrakech, no Marrocos, e que no começo do ano que vem, 2022, vai realizar uma prova nas ruas da cidade do Cabo, na África do Sul. Então, a Fórmula E está olhando com bastante carinho para o continente africano, sendo que Kyalami chegou a ser confirmado no calendário do WEC, né? Nesse calendário do atual campeonato, mas acabou ficando de fora, mas de qualquer maneira também mostra uma intenção muito grande de Kyalami em voltar essa rota internacional das principais categorias do mundo. Então vamos observar como que essa novela vai se desenrolar nos próximos meses, nos próximos anos, para ver se a Fórmula 1 consegue viabilizar um retorno à África depois de 30 anos de ausência. O Matheus Roeckler pergunta como funciona o lastro colocado nos carros dos pilotos mais leves. As equipes podem aproveitar para baixar o centro de gravidade do carro? Na última edição do Responde, a gente falou, né, aqui sobre a evolução do peso mínimo dos carros. E a gente achou que essa pergunta do Matheus é um bom complemento para essa questão. Como a gente já explicou, o peso dos carros de Fórmula 1 atual é de 752 kg com os pneus, com os pilotos e com tanque de combustível vazio. As equipes aí tentam fazer carros mais leves para poder mexer com esse equilíbrio
com os lastros. Os lastros eles podem ficar em qualquer parte do carro, o que ajuda os engenheiros na distribuição de peso a cada pista. Então, se o circuito tem mais curvas de alta para a direita ou para a esquerda, eles podem jogar o peso um pouco mais para um lado, para o outro. Se a pista tem mais freada, então pode jogar um pouco mais para frente, para trás. Ou como o próprio Matheus disse mesmo, eles tentam trabalhar para baixar o centro de gravidade do carro. Só que existe um tipo de lastro que tem uma utilização mais restrita, como o próprio Matheus já apontou na pergunta dele. Nos últimos anos, para que os pilotos mais pesados não sejam tão penalizados pelo seu biotipo, a FIA estipulou um peso de referência dentro daqueles 752 kg total, separado para o piloto. O regulamento prevê que esse peso mínimo é de 80 kg, sendo que ele pode ser modificado pela direção de prova durante o campeonato. Assim, se um piloto pesa, por exemplo, 70 kg, ele obrigatoriamente vai ter que colocar 10 kg de lastro no carro, independente do restante ali da distribuição de peso. Esse lastro, diferente daquele outro que a gente falou antes, ele não pode ser utilizado na distribuição de peso. Ele deve ser parafusado na célula de sobrevivência do carro, na área ali do cockpit, ou seja, basicamente onde ficaria o peso do piloto mesmo. Antes, as equipes já levavam em conta na contratação dos pilotos o peso e o tamanho dele, já pensando nessa questão de melhor distribuição de peso. Então essa nova regra foi uma forma que a FIA encontrou de diminuir um pouco o problema para os grandalhões do grid. Então é isso, galera, essa foi mais uma edição do Projeto Motor Responde. Se você gostou deste vídeo, deixe sua curtida, se inscreva no canal do Projeto Motor e fique de olho no projetomotor.com.br.